Boa noite, gente, tudo bem? Jordani Scherer, assessoria e consultoria jurídica. A gente está mudando aí toda a nossa plataforma de mídia, rede social, publicidade. Fiquem espertos aí que está chegando uma nova ideia aí de advocacia, de compliance jurídico empresarial. Vocês vão gostar. Fiquem espertos aí, nos acompanhem. Se vocês gostarem desse vídeo lá no final, curte, compartilha, comenta, deixa seu like. E a gente vai se falando aí na sequência, vai ter o nosso e-mail, nosso telefone, e a gente vai estar à disposição para dirimir toda e qualquer dúvida, tá certo? Quero mandar um beijo especial hoje para minha filha, minha filha primogênita, Laura, está fazendo aniversário. Parabéns, te amo, 8 aninhos de vida. Quero mandar um beijão grande também para minha esposa, que está aqui me iluminando, querida, amada, que está sempre me iluminando. Me deu essa camisa, inclusive, especial, estou usando hoje em homenagem a ela. E um abraço também especial para o meu sogro, o senhor Sérgio, que me emprestou aqui o tripé profissional dele, porque antes a gente estava usando um outro aqui, bem meia boca. A coisa está melhorando cada vez mais. Gente, vamos embora para não ficar grande esse vídeo aqui, tá? Semana passada eu disse que nós íamos falar sobre uma matéria chamada, que eu chamo de caráter pedagógico da punição do empregador ao empregado. Resumindo, empregador, cuidado na hora de aplicar uma justa causa ao empregado. Tem que ter muito cuidado e eu vou passar agora a falar para vocês do porquê. Vamos lá. Existem duas punições escritas na CLT. 482, artigo 482, justa causa. Lá tem um monte de inciso, ou seja, um monte de motivo pelo qual o empregador pode suscitar a justa causa e aplicá-la. Ok, eu vou destacar três exemplos, né? Três motivos. Embriaguez. Por que eu estou destacando esse? Porque hoje em dia não é mais permitido tu, empregador, dar uma justa causa ao empregado por causa de embriaguez. É considerado pela jurisprudência, pelos juízes, pelo entendimento dos tribunais, que isso é uma doença crônica. Então tu tem que tratar, tu tem que ajudar o cara. Isso é um problema de saúde pública, todo mundo tem que se preocupar com isso. Cuidado, certo? Lesão corporal. O empregado deu um soco na cara do empregador. Cuidado, aí sim, justa causa. É um motivo. O outro, abandono de emprego. Pergunto para vocês aqui, qual é o prazo para caracterizar o abandono de emprego que a CLT prevê? Nenhum, a CLT não prevê. Então a gente fica a cargo da jurisprudência. E a jurisprudência majoritária diz o seguinte: 30 dias de falta, aplica-se a justa causa. Detalhe de tu teres um bom jurídico trabalhando na tua empresa. Camarada não veio em 5 dias, manda carta para casa dele. Não veio em 15 dias, manda mais uma carta para casa dele. Não veio em 25 dias, mais uma carta para casa dele. 30 dias, pega toda a documentação dele, inclusive essas cartas, e protocola no judiciário trabalhista e mostra para o juiz: olha, excelência, a minha parte eu fiz. Ele não veio faz um mês, eu mandei carta, ele não me respondeu, então não me resta mais nada a não ser entregar aqui essa documentação que não é minha, é do empregado, né? E eu peço para que o judiciário resolva esse problema para mim. Perfeito, não vai ter problema nenhum, o juiz vai dar inclusive parabéns para ti, empregador, correto? Mas tem outras duas punições que o empregador pode dar ao empregado, e isso vai de um bom jurídico trabalhando dentro da empresa, que a gente chama de quê? Advertência, pode ser ela verbal ou advertência escrita. A advertência verbal tem que ter muito cuidado, porque como tu não vai fazer documento, tu vai falar para ele, cuida para não expor ele na frente dos demais colegas. Ah, doutor, mas como é que eu faço? Pega ele, convida ele para ir ali no RH tomar um cafezinho. E aí lá no cafezinho, toma um cafezinho, chama lá a Mariazinha do RH para ser testemunha e diz: cara, eu tô te advertindo porque tu tá te comportando mal, é assim, assim, assado, tu fez aquela coisa lá, eu não gostei, tal, tal, tal. A próxima eu vou te dar uma advertência por escrito. E aí sim, duas vias, faz um documento, fez duas vias, dá um documento para ele, dá uma via para ele, fica com uma via para ti, empresa. Para quê? Documentar isso aí. A falta de documentos na Justiça do Trabalho vai gerar problema para ti, empregador. Correto? Mas não estão previstos na CLT. Então aí cabe ao jurídico criar um regimento interno, um estatuto interno ali da empresa e mostrar para os empregados como é que isso funciona na prática. Para quê? Para dosar as punições, certo? Isso é o que a gente tem de punições, então. Aí, a partir daí, o empregador, ele, para punir ou não o empregado, ele tem que levar em consideração o quê? A lei, CLT, basicamente, a jurisprudência, ou seja, os entendimentos dos juízes dos tribunais trabalhistas e o que a gente chama de princípios gerais de direito. Existem alguns princípios que o empregador tem que atender na hora de punir o empregado. E aí vem o que eu intitulo de caráter pedagógico da punição. Tem alguns princípios, vamos a eles. O princípio da publicidade é o primeiro. Tu vai dar uma advertência pro cara? Se é escrita, escreve no papel, 2 vias, entrega uma via para ele, fica com uma via para ti. Tu vai dar uma suspensão pro camarada? Escreve num papelzinho e entrega para ele. Cuidado, empregador, o artigo 29 da CLT diz o seguinte: tu não pode anotar na CTPS dele isso.
Tu não pode anotar na carteira de trabalho que tu tá advertindo ele. Faz um documentinho de advertência. O jurídico da empresa tem um documento específico de advertência escrita. Então aí a gente faz ali, ele assina, a empresa fica com uma via, ele fica com a outra. Perfeito, bola pra frente. Tá entendendo? Qual é o prazo de suspensão caso tu vá suspender o teu empregado? 30 dias. Mais do que isso, a Justiça do Trabalho torna nulo este ato e o empregador vai tomar um passivo trabalhista. Tá? Princípio da publicidade. Documenta tudo. Sempre. 2 vias. Sempre. Entrega uma via pro teu empregado e fica com uma via para ti. Ah, mas ele não quer assinar. Testemunha. Pega a assinatura de uma testemunha. Tá certo? Esse é um princípio. Publicidade. O princípio da proporcionalidade é outro. O camarada deu um empurrãozinho ali na fila do refeitório num colega dele. Tu vai dar uma justa causa nele? Não, calma. Por um ato infracional leve, pune ele de forma leve. Por um ato infracional grave, pune ele de forma grave. Aí sim, né? 2 pesos, 2 medidas. Cuidado, proporcionalidade sempre, tá certo? Depois a gente tem o princípio da publicidade que a gente já falou. Depois a gente tem o princípio da previsibilidade. Camarada na saída do portão lá, olhou de cara feia um pro outro, 2 empregados se empurraram, mas ficou por essas, foram pra casa, voltaram no outro dia de manhã e o empregador tava de mau humor, deu justa causa pros 2. Nem bom dia deu, justa causa pros 2. Não, eles têm que ter uma previsibilidade, porque na relação empregado-empregador, o empregado é sempre o hipossuficiente, ele é a parte fraca. E ele tá preparado para o quê? Para receber o salário, para trabalhar. Então ele tem que ter uma previsibilidade de continuar trabalhando ou de então que você é demitido. O que o empregador tem que fazer? Chegou de manhã lá, chama os 2 lá, caso realmente vá dar essa medida muito drástica, né? Chama os 2 lá no RH ou na salinha da diretoria lá e diz pra eles, olha aqui, ó, não quero mais o trabalho de vocês 2, cansei, muito obrigado, Deus abençoe e a partir de amanhã não precisa mais vir trabalhar. Pronto, previsibilidade, né? Tu deixa o cara desempenhar o trabalho dele durante o dia ali e amanhã no outro dia ele passa direto no RH para fazer a documentação dele. Correto? Previsibilidade, tem que dar previsão para o empregado do que vai acontecer com a vida profissional dele, tá? Vamos para a próxima. Inalteração da punição. Camarada foi punido com suspensão, não tenta alterar depois. Se tu aplicou uma punição ao empregado, precluso está o ato. Não tenta modificar depois. Porque aí o juiz, na trabalhista, ele pode reverter isso aí. Cuidado. Aplicou a punição, deixa como tá. Certo? Depois a gente tem a proibição do bis in idem. Ninguém pode ser punido mais de 2 vezes por um erro, tá? Ninguém pode ser punido mais de 2 vezes por um erro, tá certo? Então assim, o cara deu um tapa na cara do colega, ele foi punido com suspensão de 20 dias. Mais advertência por escrito? Não pode. Para um ato errado dentro da empresa, ele tem que ser punido 1 vez. Para 2 atos errados, pune-se 2 vezes. Tá? Cada erro, uma punição, correto? Depois a gente tem o princípio da imediatidade. Esse princípio é bem importante, quase ia esquecendo. O camarada fez agora de tarde o erro dele, né, na relação de emprego lá, o empregado praticou um ato infracional agora de tarde, ele tem que ser punido agora de tarde. Ou assim que o empregador fica sabendo, não 1 mês depois, porque aí a gente tem o quê? O perdão tácito. Sabe aquele ditado, quem cala consente? Vem daí, é o perdão tácito. Se tu, empregador, descobriu, vai lá na hora e admoesta o cara, adverte o cara, pune o cara. Não deixa para depois, porque aí pode reverter na Justiça do Trabalho. Certo, gente? Era isso que a gente tinha, então, desses princípios que o empregador tem que cuidar na hora de aplicar a justa causa. Lembrem das punições, justa causa 482, o 474 fala da suspensão até 30 dias. Depois um jurídico bom vai fazer para vocês aí um regimento interno com advertência escrita e verbal. A advertência escrita pelo artigo 29 da CLT não pode ser na CTPS. Suspensão até 30 dias do contrato, senão vai reverter lá. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Como hoje está fazendo 1 mês, 4 vídeos então, toda quarta-feira às 20 horas, né? Tá fazendo 1 mês, estamos de aniversário, mêsversário que tá na moda agora. Semana que vem nós vamos fazer um bônus aqui. Nós vamos sair um pouquinho da seara trabalhista e vamos falar sobre direito de família. Tem muita gente que nos pergunta, então a gente vai tirar algumas dúvidas, trazer algumas curiosidades aí pra vocês, para deixar um pouco melhor esse canal aqui, tá bom? Obrigado por tudo, estamos com um recorde, mais de 50 pessoas inscritas neste canal, olha que maravilha, que bênção de Deus. Tô brincando, não me interessa o número de inscritos. Mas se vocês gostaram, compartilha, curte, deixa um comentário, deixa o like, te inscreve no canal e assim por diante que a gente vai disseminando a informação e o conhecimento para as pessoas cada vez mais. Até quarta-feira que vem. Abraço, Deus abençoe.